Não, não, a cidade está destruída. Os muros de Jerusalém estão em ruínas. Oh não, quanta desolação. O santuário de Deus, aonde reunia o povo de Israel para adorar, para celebrar, destruídos. O templo que Salomão que ele construiu está em ruínas. O lugar onde Davi trouxe a arca está destruído. Quanta desolação, quanta tristeza em minha alma. A cidade, o templo, os muros, a história de Israel em ruínas. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva. A que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e suas lágrimas correm pelas suas faces. Ninguém a consola. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos, se houveram, tornaram-se seus inimigos. Não. Só vai entender esse cenário quem algum dia enxergou sua vida totalmente destruída. Olhou para os lados e viu tudo que você construiu ir embora. Foi levado por uma enchente, foi levado num divórcio, foi levado sua saúde. Só vai entender o Salmo 74 quem viveu isso. Mas, diante dessa tristeza toda, será que há alguma esperança? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Salmos, capítulo 74. E este é um dos textos mais tristes da nação de Israel. Um dos períodos mais críticos e caóticos. Época que foi avisada por Deus através dos profeta Isaías, Jeremias, Sofonias, aonde chamava a atenção do povo de Deus: se convertam, param de mexer, de se envolver com as coisas deste mundo, a idolatria, ao envolvimento com as nações pagãs. Mas o povo não deu ouvidos e o julgamento chegou. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 15, nos diz que o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Nós estamos falando aqui do período do cativeiro babilônico, quando a Babilônia, com Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruindo a cidade, derrubando seus muros, saqueando seus altares, roubando o ouro, a prata que havia no templo construído por Salomão, toda a grandeza da cidade, tudo que Davi havia conquistado, tudo que Salomão havia construído, agora está em ruínas. Da época de Davi e Salomão, até chegarmos nesse período do cativeiro babilônico, nós temos 400 anos de diferença. Sim, o capítulo 74
escrito com aproximadamente 400 anos de diferença de toda a história bíblica que já relatamos. Davi, Salomão. E agora? Asaf, o ministro do Senhor, que no Salmo 73 estava ali com uma crise pessoal de fé, agora no Salmo 74, passa para o cenário nacional e se volta para a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônicos, e isso em 587 e 586 a.C. O Salmo 79 é associado a este salmo, e podemos também encontrar passagens paralelas lá no livro de Lamentações, sim, onde Jeremias chorava. E nós começamos lendo este texto, capítulo 1 do livro de Lamentações. O seu choro, a desolação pela destruição de Jerusalém. Asaf, um adorador, ministro da casa do Senhor, um homem observador, estava ali questionando: por que Deus? Por que de tudo isso? Ele caminhava por entre as ruínas e conversava com Deus. Talvez você esteja caminhando por ruínas, a ruína do seu casamento, ruínas da sua vida financeira, ruínas da sua vida pessoal, sentimental, ruínas da sua vida emocional. Talvez esteja tudo aí destruído e você está caminhando por essas ruínas, se lamentando e chorando. Deus, tal destruição, tal ruína abala a fé de qualquer pessoa. Asaf estava com a sua fé abalada. O povo que ficou ali, que não foi levado a cativo, estava com a sua fé abalada. Era catástrofe. Era a queda de Jerusalém, a destruição do templo. E agora, o cenário nacional todo destruído. Pense em toda a beleza que havia com a construção do templo por Salomão, com a beleza que havia construído em todo o reino de Israel, estava em ruínas. Seria como pensarmos no sentido físico, material, em ver os monumentos culturais do Brasil em ruínas, você olhar Cristo Redentor em ruínas, você olhar o Museu de Arte em São Paulo em ruínas, a Praça dos Três Poderes em ruínas, o elevador Lacerda em ruínas. A beleza, tudo havia desmoronado. Talvez a sua vida esteja assim, em ruínas, desmoronando. Spurgeon, comentarista sobre o livro de Salmos, diz que o poeta plateia a tristeza da nação e a malvadez feita às assembleias do Senhor. Depois insiste que a antiga mostra do poder divino são razão de livramentos do presente. Diversos outros salmos, como 130, 137, também vão relatar o sofrimento do povo de Deus e o seu lamento no cativeiro babilônico, longe de Jerusalém, com saudades de estar nos atos do Senhor. É preciso lembrar que em várias ocasiões o Senhor levantou profetas para alertar o povo sobre a necessidade de voltar-se para Deus. É só você ler o livro de Isaías, por exemplo. O pecado estava grande entre o povo de Israel e eles diversas vezes abandonavam o Senhor. Quando você lê também o livro de Reis e Crônicas, você percebe que momentos eles estavam com Deus, mudava-se o rei, eles desviavam. E assim foi esse processo de 400 anos. Quando Deus permitiu que a Babilônia, a nação babilônica, o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse cativo. E durante 70 anos, eles foram escravos dentro da Babilônia. Dentre eles, o profeta Daniel,
seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, também estavam ali em Babilônia. Deus usou Daniel neste período para falar e alertar o povo, como também para falar aos reis pagãos da época. Isso aconteceu porque o povo não se arrependeu e não se voltaram para o Senhor. Da mesma forma, Deus traz um alerta: arrependam-se, voltem-se para a minha palavra, voltem-se para a santidade, voltem-se para buscar as coisas dos céus, porque um dia o Senhor vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, e haverá um julgamento sobre a terra. E aqui no capítulo 74, Asaf clama, chora, ele se lamenta, mas principalmente ao ver o santuário, o templo do Senhor destruído. E ele começa dizendo assim no versículo 1: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que os inimigos têm feito de mal no santuário. Esses primeiros versículos, ele coloca a sua lamentação em ver aquele cenário de destruição, principalmente do santuário. E o que fazer? O que fazer quando tudo está em ruínas ao seu lado? O que você pode fazer? Asaf vem nos ensinando aqui o que ele fez para alimentar a sua fé diante de tal sofrimento, diante de tal ruína. Não somente ruína física, mas havia ruínas espiritual, porque, enfim, era ali onde reuniu o povo para adorar, ruína emocional, toda a beleza, toda a honra, toda a glória que havia em Jerusalém, no templo e construção de Davi e Salomão, em ruínas, havia ruínas. Ele observa o santuário: cadê, Senhor? Senhor, o Senhor se lembra que eu estava aqui reunido há semanas atrás com o povo para te adorar, oferecendo holocaustos, pagando os nossos votos. A palavra era cantada e pregada neste santuário, mas agora tudo está em ruínas. Talvez em algum momento você já viveu assim ou está vivendo, Senhor. O Senhor se lembra quando eu tinha uma vida estabilizada, ou quando eu tinha um casamento estabilizado, quando eu tinha uma família, quando eu tinha um emprego, quando eu tinha um ministério, mas agora tudo está em ruínas. Talvez você esteja vivendo essas ruínas, amigo, minha amiga, mas Deus, o Deus de Asaf, hoje quer levantar estes muros, quer restaurar estas ruínas. O poder de Deus, através do Espírito Santo, quer fazer algo novo na tua vida, mas aprenda com o salmista o que ele precisou fazer para que essa fé que estava abalada, é óbvio que a fé fica abalada, o que ele fez para alimentar a sua fé. Em primeiro lugar, ele chama a Deus. Ele chama a Deus para o seu sofrimento. Como assim? Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo, Deus está ouvindo a permissão dele. Mas ele convida Deus: vem, Senhor, caminha aqui comigo, caminha aqui por essas ruínas. Ele vai pisando. Eu me emociono, sim, sabe? E você que está nos acompanhando. Imagine Asaf pisando ali, onde ele louvava o Senhor, onde ele adorava, onde o povo, a congregação estava, e ele pisando ruínas e mais ruínas. Senhor, caminha comigo no meu sofrimento. É isso que você precisa clamar. Pedir ao Senhor para caminhar contigo no seu sofrimento. Chamar Deus não quer dizer que Ele está de fora, não. É porque quando você clama por Ele para caminhar contigo, nós vamos conseguir enxergar que Ele está ali, caminhando. Porque não é mais o salmista vendo sozinho a situação. Deus está com ele. Quando ele sente Deus,
Então ele começa a ter esperança. Deus caminha comigo. Eu não estou sozinho nessa. Então há esperança. Há esperança para as ruínas da minha vida. Deus com ele. Não é assim a palavra? Emanuel, Deus conosco. Se ele toma consciência de que Deus está com ele, ele vai adquirindo fé. Deus caminha pelas ruínas dos nossos corações. E a tristeza de Asaf, e que ele olhou e observou, e vendo o que os babilônicos haviam feito com a cidade e com o templo. Sim, eles entraram, roubaram o ouro, a prata, o que tinha de melhor dentro do templo, levaram para a Babilônia, destruíram. E Asaf fala: cadê o pastor de Israel? Será que ele nos abandonou? Nós não somos o rebanho precioso do Senhor? Será que ele nos abandonou? Ele estava ali falando com Deus: nós somos a herança. Israel era a tribo de sua herança, o futuro da promessa messiânica que dependia da sobrevivência dessas tribos. Cadê, Senhor? Será que o Senhor nos rejeitou? O Senhor nos abandonou? Não, não. Deus estava mostrando para Asaf que o Senhor não havia abandonado nem rejeitado. Da mesma forma, hoje Deus fala contigo, Ele não te abandonou. Existe promessa aí, e uma da sustentabilidade da fé de Asaf é estar firme nas promessas do Senhor. Porque quando estamos firmes na promessa do Senhor, a nossa fé é alimentada. E pela fé Ele ergue os olhos. Aquelas ruínas, tudo em chamas e tudo desolado. E Asaf teve a experiência parecida com o do Salmo 73, versículo 7. Quando ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E aí então Asaf sabe que mesmo diante daquela situação desanimadora, ele sabe que ainda está, e quem está sentado no trono. E quem está sentado no trono jamais será abalado, o Senhor Jesus. Sim. Porque quando a situação ao seu redor é sombria, é destruidora, nós devemos olhar para o alto. Ó Senhor, se lembra de nós. Versículo 18, ele está falando assim: e o que alimentava a fé de Asaf? Vai para o versículo 12. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças dos Levitã e o deis por mantimento aos habitantes do deserto. O que está acontecendo aqui? Asaf está lembrando, trazendo à memória todas as maravilhas de Deus. Espera aí, Deus, nós somos herdeiros, nós temos a promessa. Ora, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor fez abrir o Mar Vermelho, o Senhor fez o exército de Faraó ser destruído. E então, conforme ele ia lembrando, trazendo à memória aquilo que o Senhor tinha feito lá no passado, na antiguidade, a sua fé era alimentada. Ele lembrou. É claro que Deus não se esqueceu, mas como se ele lembrasse: Deus, eu tenho promessa. Cadê a aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó? Foi tudo destruído. Mas a questão aqui é que, ao mesmo tempo que ele lembra das promessas do Senhor, ele também lembra dos conselhos do Senhor, e descritos lá nos livros de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Se Israel obedecesse ao Senhor, ele o abençoaria. Mas se desobedecessem, o Senhor mandaria disciplina. E é isso que estava acontecendo. Porém, Asaf está trazendo aqui: Senhor, temos promessa. Mas a grande preocupação de Asaf não era somente na realização das promessas de Deus sobre a vida de Israel e seu povo. Ele também estava preocupado
com a glória do nome de Deus. Espera aí, Deus, o Senhor vai deixar que os babilônicos fazem isso? Vão nos humilhar? E cadê o seu poder? Cadê a sua glória? Ele estava preocupado em que o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Deus de Israel, fosse exaltado. Ele entendia que o povo de Israel precisava passar por aquela disciplina, mas ele estava também querendo a glória de Deus. Será que nós oramos assim? Muitas vezes nós pensamos nos nossos problemas, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, nas ruínas que precisam ser levantadas, mas será que eu penso na restauração de tudo isso também visando a glória de Deus? Ou nos meus próprios deleites ou necessidades? Portanto, Asaf lembrava das maravilhas que Deus havia feito desde a saída do Egito. Eu pergunto para você, como você alimenta a sua fé? Muitas vezes oramos, Deus, aumenta a minha fé, tamanho o meu sofrimento, tamanha a minha dor. É só orar assim e pronto? Claro que não. Deus alimenta a nossa fé por meio da sua palavra. Asaf foi lá na palavra, foi lá na Bíblia. Deus fez isso, Deus fez aquilo pelo povo de Israel. Ele estava focado na palavra, daquilo que Deus havia ministrado durante todos esses séculos na vida do povo de Israel. E da mesma forma hoje precisamos estar focados na palavra se queremos que nossa fé seja acrescentada e aumentada. Parar de entrar nas redes sociais para vir fofoca, crítica ou a moda, aquilo que está no auge no mundo da moda, e usar as redes sociais para falar de Deus. Usar a tecnologia que nós temos hoje para acessar os textos bíblicos. Talvez você não tenha tempo para estar lendo, mas você pode estar dentro do seu carro ouvindo, ouça a palavra. Desligue. A gente entra muito no CBN, né? Nessas rádios. Não, desliga. Sabe, coloca ali a palavra, vai ouvindo os salmos, vai louvando e vai ouvindo a palavra. É muito importante essa associação. Muitas vezes a gente ouve só os louvores. É importante cantar, mas ouvir a palavra. Ouça a palavra. Depois você cante a palavra. Porque é pela palavra de Deus é que sua fé vai ser alimentada. Sabe, não é pela o que as notícias te falam ou pelas pessoas que você tem estima e acha que vai te falar palavras que vão aumentar a sua fé, a sua autoestima, ou enfim, é na palavra. No versículo 21 ele coloca, não volte envergonhado, oprimido, louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Ele começou esse texto com a sua fé abalada, andando entre as ruínas. Mas ele termina não lamentando, ele termina crendo na promessa de Deus. Sim, crendo no agir de Deus. E Deus tinha dado essa promessa. Isaías 43, Isaías 42, 15, 16 fala sobre isso. Aqui em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com que se vangloriavam. E lá no versículo 18 fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas? Eis que farei uma nova coisa, sim, agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis a palavra de Deus hoje para você. Existe esperança, há esperança, porque o Redentor vive. E quando Deus, depois de 70 anos no cativeiro, levanta Neemias. Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras, ele encontra a palavra de Deus entre as ruínas e chama todo o povo, a congregação novamente para adorar e fazer leitura do livro de Salmos, fazer leitura da Torá, e ali a presença de Deus preenche aquele lugar. Você confere isso lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, é só você ler aí na sua Bíblia.
A glória da segunda casa será maior que a primeira. Porém, mesmo depois dessa construção toda, nos anos 70, depois de Cristo, Tito, o rei Tito, ele destrói mais uma vez Jerusalém. Destruiu tudo aquilo que havia construído. Tornou-se em cinza e milhares de judeus foram vendidos escravos para os romanos. Sabe por quê? Porque toda glória e construção vai vir com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para reinar com a igreja, aí sim haverá glória completa. E o templo, que nós hoje somos este templo onde o Espírito de Deus habita, será o próprio Senhor Jesus Cristo com a sua presença. Se a sua vida está em ruínas, alimenta a sua fé pela palavra, porque assim você vai conseguir pisar pelas ruínas, sabendo que Deus está junto contigo, caminhando neste processo até chegar à tua vitória, em nome de Jesus. Bom, Senhor, eu entro em oração diante de Ti, dizendo que não é fácil. Não é fácil olhar para os lados e ver ruínas, desolação. Parece que nadamos e morremos na praia diante das várias áreas de nossas vidas. Mas nós cremos em um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Porque o meu Redentor vive. E se o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Se o seu Redentor vive, você pode crer no amanhã. Há esperança. Assim como Jeremias, no livro de Lamentações, ele declara assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E assim nós aguardamos em Ti, Senhor, a salvação, a reconstrução de muros. Talvez o Senhor não queira construir como era antes. Talvez o Senhor tenha um novo propósito na vida desta pessoa. Talvez o Senhor queira mostrar para esta pessoa o caminho que ela precisa trilhar e ela tenha andado por caminhos errados. Talvez o Senhor queira fazer algo diferente na vida desta pessoa. Se assim for, que essa tenha sabedoria de reconhecer que é o Senhor que está falando, está fazendo, e que ela não está só neste processo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, que os nossos olhos sejam atraídos à beleza de Cristo Jesus, atraídos à rocha inabalável, à rocha eterna, à rocha eterna. Ele não é como os homens que nos frustram. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis.